Alguns estudiosos da palavra de Deus afirmam que há mais ou menos, não tem uma conta exata, mas há mais ou menos cerca de 650 orações que nós encontramos na Bíblia, entre homens e mulheres que clamaram ao Senhor, que pediram a Deus, que agradeceram, que lamentos que foram feitos ao nosso Deus. Há mais ou menos 650. Não tem uma conta exata, porque tem algumas orações que alguns estudiosos dizem que não é oração, é somente uma descrição, uma narrativa. Mas, enfim, eu vou ficar mais ou menos em torno de 650 orações que nós encontramos na palavra de Deus. E nessa noite eu queria, juntamente com você, da gente meditar nesta oração de um homem chamado Abacuque, um profeta de Deus, que ele vai fazer ao Senhor essa oração. Mas eu quero me concentrar nos 3 últimos versículos, que é o 17, 18 e 19. Apesar que todo o capítulo 3, ele é uma oração. Então diz assim a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17, diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Eu gostaria de ler o mesmo texto numa outra versão, que é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim o verso 17 em diante. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos e nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor, Deus, é a minha força, e Ele torna o meu andar firme como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Louvado seja Deus, pela sua palavra, e toda a igreja diz, amém, amém. Essa oração ela é tremenda, ela é fantástica, especialmente esses 3 versículos que já memorizamos, a gente sempre traz à nossa memória, a gente sempre traz à nossa lembrança, especialmente em momentos de situações adversas da nossa vida, que independente da circunstância que eu e você estejamos vivendo, se a coisa está bem, se a coisa não está bem, uma coisa é certa, o nosso Deus é a nossa força. Mas eu queria, antes de tudo, de falar dessa oração, eu queria trazer o contexto do que está acontecendo nesse livro. Desde o capítulo 1, vamos depois chegar até o capítulo 3. No capítulo 1, a gente vai ver um homem, um profeta de Deus, que ele não consegue entender porque Deus está permitindo certas coisas acontecerem na nação. De certas coisas acontecerem no meio do povo de Deus. A injustiça, a violência, a desigualdade social, coisas que quando a gente observa, a gente vê, parece que não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. E Abacuque, ele começa a questionar Deus, Senhor, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor não vai fazer nada? Eu não sei se você já passou por isso, de vez em quando, eu caio em situações que eu fico cobrando Deus, Senhor, o Senhor não está vendo aí, ó? Olha aí o que está acontecendo, olha a política como é que está, Senhor, olha a economia, Senhor, olha só a violência que está crescente, ó Deus, até quando? Ó Pai, a tua igreja, como é que vai ser? Enfim, às vezes eu fico questionando a Deus, claro que no final dessa conversa que eu tenho com Ele, eu tenho que abaixar minha cabeça e falar, Deus, me perdoa. E o que Deus fala com Abacuque, olha, eu não estou perdendo o controle está nas minhas mãos, inclusive até estou levantando algo como julgamento contra o meu povo. Eu estou levantando os babilônios para se levantarem, e eles vão se levantar de tal maneira que vai julgar o meu povo. O meu juízo virá pela mão dos babilônicos. E aí, Abacuque, ele fica, mas Senhor, justamente eles que são piores do que a gente, ainda o Senhor vai usar a vida deles, como é que vai ser esse negócio? E ele está inconformado com isso. É aquela situação que eu não estou aceitando o que eu estou vivendo.
Não sei se você sente, ou já teve sentimentos assim, mas eu já tive sentimentos assim, de falar, Deus, não está legal assim. Vamos fazer do meu jeito, que eu acho que é melhor. Entra no capítulo 2, ele ainda vai para uma torre de vigia e ele vai buscar uma resposta de Deus. E Deus traz um versículo para ele, traz uma palavra, traz uma revelação para ele, que é a resposta que ele estava precisando ouvir. E Deus fala o seguinte para Abacuque: o meu justo viverá pela fé. Sabe que você pode repetir isso comigo? O meu justo viverá pela fé. Será que você pode dizer para você mesmo: eu sou um justo diante de Jesus e eu vivo pela fé? Deus traz essa revelação ao coração de Abacuque, que é, de uma certa maneira, o cerne do protestantismo. Martinho Lutero, como também outros reformadores, eles receberam essa revelação. O apóstolo Paulo, ele revela também como sendo o tema do livro de Romanos: o justo viverá pela fé. Mas o que é viver pela fé? Deus está querendo ensinar isso para Abacuque. Viver pela fé não é somente dizer, eu acredito em Deus. Não, é muito mais que isso. Eu conheço pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não vivem pela fé. Viver pela fé é viver na dependência no Senhor. Viver pela fé é saber que Deus é Deus da minha vida, Deus é Deus da nossa vida, aleluia. Viver pela fé é saber e ter a convicção que a providência vem do meu Deus. Viver pela fé é ter a consciência e confiar que tudo que está acontecendo, apesar dos nossos olhos naturais, apesar da nossa mente, apesar dos nossos pensamentos naturais, uma coisa é certa: acima de tudo, Deus está no controle da história da humanidade. Isso é viver pela fé. Nós que moramos aqui nos Estados Unidos, compartilhamos algumas informações do que está acontecendo aqui, mas alguns irmãos também do Brasil entram em contato com a gente e compartilham das notícias, de um modo geral, o que está acontecendo lá. Algumas notícias chegam para nós, não são muito boas, e a gente começa a ouvir, né? Mas não está legal, aqui não está bem, não está... E aí, pela fé, nós temos que dizer, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada do que está acontecendo no mundo. Diante dessa palavra, nós entramos então no capítulo 3, que aí Abacuque ele vai fazer uma oração. Ele recebe uma revelação da parte do Senhor, aquilo enche o seu coração de uma tal maneira, e ele começa a ver a situação, ele começa a ver as circunstâncias com outros olhos, coisas que eu e você precisamos também olhar as situações adversas da vida, as circunstâncias negativas que estamos vivendo, a olhar com os olhos de Deus. É como se Deus colocasse um colírio nos olhos de Abacuque. E ele se alegra tanto que ele vai, então, escrever uma oração. Ele vai fazer uma oração. Só que não é somente uma oração, é um hino. Isso aqui é um cântico. Eu me lembro quando eu me converti, tinha um professor da escola dominical, e, às vezes, uma das primeiras perguntas de quem é, daquele que nasce de novo, né? Que nasce, tem o novo, passa pelo novo nascimento, né? A gente é crente novo, está começando a caminhada na fé. Uma das primeiras perguntas que a gente faz é: como é que eu vou orar? Eu não sei orar. E eu nunca esqueço que aquele professor, ele disse assim um dia para mim: Geraldo, se você está afirmando que você não sabe orar, bom, primeiramente orar é conversar com Deus. Se você ainda não sabe conversar com Deus, eu vou dar uma dica para você. Cante os louvores, porque tem muitos louvores que são orações. Queridos, hoje que nós cantamos aqui e que a gente vem louvando ao Senhor nos cultos, é oração pura. A gente só colocou, movidos, é claro, e inspirados pelo Espírito Santo, além da letra, além da canção, nós colocamos uma melodia junto. E nessa melodia, essa oração virou um cântico, virou um hino. É o que Abacuque está fazendo. Eu não sei qual é a melodia que Abacuque fez. Se era Ré maior, se era Fá, se era... Eu não entendo nada de nota musical. Mas uma coisa é certa, é um cântico. Chega no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer um pedido. Aliás, eu vou mais a fundo. Ele vai fazer 2 pedidos. Se você puder colocar no telão para nós, Abacuque 3, verso 2, olha só o que Abacuque fala para Deus. Ele vai pedir algo para Deus. Ele diz assim:
Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deixa eu ler numa tradução diferente. Diz assim: ó Senhor, eu ouvi falar do que tens feito, e eu estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. E mesmo que estejas irado, Senhor, tenha compaixão de nós. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: olha, me contaram das coisas que o Senhor fez lá no passado, com o seu povo, com o meu povo, com o nosso povo. Me contaram lá no livro de Êxodo as maravilhas que o Senhor fez para libertar o seu povo. Me contaram quando o Senhor abriu o Mar Vermelho. Me contaram que o Senhor deu água no deserto para matar a sede do povo. O Senhor mandou codornas, o Senhor deu comida. Me contaram que o povo viveu 40 anos e o Senhor sustentou essa nação, mesmo caminhando no deserto. Senhor, faz de novo. Mas nós queremos experimentar esse algo novo. Senhor, essas experiências que o Senhor relata na sua palavra, essas experiências que a gente lê, essas experiências que a gente estuda, Senhor, eu também quero viver isso. É isso que Abacuque está pedindo para Deus. E não é só para o povo viver, ele também está dizendo, eu também quero. Por isso que tem algumas situações, sim, eu tenho algumas passagens na Bíblia que eu percebo que quando eu leio, aquilo entra no meu ouvido, passa pela mente, cai no meu coração, e é uma das coisas que eu peço a Deus: Senhor, eu quero viver isso. Como nós cantamos esse último cântico, esse último louvor, de ver Jesus descendo nas nuvens e vir buscar a sua igreja, vir buscar você, vir me buscar, para a glória e honra dele. Não que nós temos mérito, não que nós temos algum direito, não temos nada, queridos, mas nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, aleluia por isso. Mas eu quero ver, eu quero experimentar essa realidade. O que Abacuque está dizendo é: eu ouvi, mas eu quero experimentar. Eu li, mas eu também quero viver. Eu tenho conhecimento da história, mas eu quero ter mais intimidade com o Senhor. É isso que Abacuque está afirmando. O povo está vivendo um momento difícil. A violência está crescente, a impunidade, a desigualdade social. E Abacuque está clamando a Deus para que o Senhor venha e faça tudo de novo. Eu acho que de vez em quando a gente precisa fazer essa oração. Aliás, eu acho que vou mais além, acho que todos os dias a gente tinha que fazer essa oração. Senhor, faz algo novo, faz de novo. A gente conta, né, a gente lê livros e a gente vê as histórias de pessoas que são os heróis da fé. A gente lê o livro de Hebreus, capítulo 11, vê ali os heróis da fé. Eu fico pensando com o Senhor, eu quero viver isso aqui. Eu quero experimentar isso aqui também. Eu pego o Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último capítulo, diz que quando Jesus dá ordem para os seus discípulos, eles vão pregar e proclamar o Evangelho da salvação, e diz que, afirma que o Senhor ia com eles, e por onde eles passavam, o Senhor testificava com sinais e maravilhas a sua palavra. Meu irmão e minha irmã, eu quero viver isso. Cada palavra proferida que vem da parte de Deus para a vida de outras pessoas, Senhor, faz sinais e maravilhas e testifica a tua palavra na vida das pessoas, em nome de Jesus. Nós queremos experimentar isso. Abacuque está dizendo, faz de novo, Senhor. Eu ouvi falar, as pessoas contaram para mim como é que foi lá no passado, mas faz agora, porque nós estamos precisando. Eu acho que uma das grandes respostas para nossas angústias da vida, para tristezas, para situações que pegam a gente até desmotivado, falta de esperança, é a gente pedir para Deus: Senhor, vem com o teu Santo Espírito e faz a tua visitação em minha vida. Eu me lembro de uma situação que eu vivenciei no passado, crente,
acreditava que Deus existe, mas também acreditava no poder de Deus. Ia na igreja, orava, pregava, falava com o Senhor, mas o meu coração estava duro. Meu coração estava angustiado, frente a algumas situações que haviam acontecido. Eu acordava nas madrugadas e ia para o meu quartinho, em secreto, que era o tapete da minha sala. E ali eu me ajoelhava, ali eu deitava, ali eu ficava em pé, ali eu ficava sentado no chão, e ali eu falava com Deus. E diante de algumas coisas que haviam acontecido, eu virava para Deus, Deus, mas por que está acontecendo isso? É como se fosse Abacuque no capítulo 1. Senhor, até quando vai ser essa situação? Até quando? Está difícil. E é engraçado que cada vez que eu orava, cada dia que passava, as coisas pioravam. Teve um momento que, numa das madrugadas que eu acordei, eu deitei e eu me coloquei numa posição como se fosse uma criança dentro do ventre de uma mãe. Uma criança encolhida, dentro do útero de uma mãe. E eu comecei a só chorar. Eu falei, Deus, eu não sei nem o que falar com o Senhor hoje. Eu já estou pedindo tanto para o Senhor vir com um escape, eu já estou pedindo tanto para que o Senhor interfira nessa situação, eu venho pedindo tanto para que o Senhor me dê uma resposta, eu venho pedindo tanto. E naquele momento que eu já não sabia mais o que pedir, eu não sabia mais o que falar para Deus, e eu somente chorava. O Espírito Santo me visitou naquele momento. Ele me fez uma pergunta. E ele fez a seguinte pergunta para mim, ele falou assim, o que você precisa? E eu achei que aquilo era coisa da minha cabeça. Eu falei, Senhor, é o Senhor que está me visitando mesmo? Se for o Senhor fala de novo ao meu coração. E o Espírito Santo, na sua misericórdia com a minha vida, ele fez a seguinte pergunta, o que você precisa? Irmãos, em 30 segundos eu fiquei pensando em tudo que eu precisava. Até dinheiro eu estava precisando. E estava mesmo. As contas estavam atrasadas, o condomínio do prédio estava atrasado, a coisa estava pegando. Para vocês entenderem o que estava acontecendo, a companhia de energia elétrica foi um dia lá no prédio e foi para cortar a luz, porque já fazia 3 meses que a gente não pagava energia, a conta de luz. A coisa estava complicada. E passou um filme, 30 segundos, um filme, antes de eu responder ao Espírito Santo. E passou tudo as circunstâncias adversas que eu estava vivendo. Não ter dinheiro, conta atrasada, o nosso nome no CEPROC, no Serasa, isso aconteceu lá no Brasil. E passou um filme. As decisões que eu tomei errado, as escolhas que eu fiz errado, 30 segundos passou. Passou 30 segundos, eu falei, agora eu posso responder. E eu disse, Senhor, não está faltando nada. Porque o mais importante que estava ali comigo era o Espírito Santo de Deus. E, ao mesmo tempo, ele me mostrou como é que estava a minha família junto comigo. Queridos, alguém aqui tem filho adolescente, ou já teve filho adolescente? Levanta a sua mão. Você sabe o que eu estou falando. Eu tinha 2 filhos adolescentes dentro de casa. 2. E eu posso te falar, naquela situação que nós estávamos vivendo, em nenhum momento, nenhum dos 2 me cobravam. E o mais interessante, a esposa que estava comigo, em nenhum momento, ela nunca me jogava na cara, você viu o que você fez? Eu falei para você não tomar aquela decisão. Ela nunca falou isso comigo, e nem olhando no meu rosto. Porque a mulher, às vezes, tem coisas que ela não precisa falar. Só de olhar para o marido, você já sabe o que ela já está falando. Mas nem isso, ela nunca levantou uma acusação. E o Espírito Santo foi mostrando isso ao meu coração. A visitação do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Abacuque. Foi o que aconteceu comigo, foi o que acontece com você. E se ainda não aconteceu, vai acontecer em nome de Jesus. E quando eu respondi aquilo, a pastora Lúcia acordou, os filhos acordaram para ir para a escola, e quando eles foram para a escola, nós tínhamos algumas coisas para fazer, ela virou para mim e disse assim, amor, as compras, os mantimentos da casa estão acabando, não vai ter leite só hoje para o café. O café da tarde não vai ter leite. A gente gosta de tomar um leitinho, né? Eu só me lembro de uma palavra que eu dei para ela. Não sei se ela vai se lembrar.
Deus proverá. Isso era umas 7 horas da manhã. 8 horas da manhã tocou o interfone do prédio. Era o irmão querendo fazer uma visita. Irmão vai visitar a gente 8 horas da manhã. Mas nós estamos ali. E ele chegou e falou: pastor, eu vim passar aqui para dizer o seguinte para o senhor, eu estou precisando de uma ajuda. Na verdade, estou precisando de um conselho. E aí ele contou uma história, né, da situação dele, aquela coisa toda. E ele falou: pastor, eu não sei qual que a decisão que eu devo tomar. Eu falei: eu também não sei. Mas uma coisa eu sei. Deus sabe qual é a decisão que você tem que tomar. Então nós vamos orar. Eu quero orar junto com você. Aí nós fizemos uma oração junto na sala, oramos. Quando terminamos, ele foi se despedir de mim, antes eu fui levá-lo até a porta da saída do apartamento. Quando eu cheguei lá, ele me deu com a mão, eu dei com a mão para ele, ele pegou na minha mão, colocou uma coisa na minha mão, falou, e fechou. Eu falei: o que é esse negócio aqui? É bicho? Ele falou: não, é coisa boa. Ah, é? Eu falei: posso abrir ainda? Não, só depois que eu for embora. Pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem uma mulher que faz mais de 2 anos está me devendo uma conta. E ela parou de me pagar. Ontem à noite ela ligou para mim. Eu queria começar a pagar você, que eu estou devendo. Eu não tenho todo o dinheiro agora, mas uma primeira parte eu já quero dar. Mas você tem que passar aqui às 7h30 da manhã para receber, porque eu tenho que sair porque eu vou trabalhar. Pastor, 7 horas eu estava na frente da casa dela esperando ela. Ela saiu, ela me dá uma partezinha, não é muita coisa, mas era o começo de um valor significativo que ela tem que me pagar. Quando eu estava voltando para minha casa, Deus falou para mim: vai na casa do meu servo. Quando eu abri a mão, era R$50. Hã? R$50. Eu sei que o irmão foi embora, eu contei para ela, a gente começou a chorar, glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É o que Deus faz. E eu falei: nega, eu chamo ela de nega, né? Falei: nega, se prepara. Nós vamos arrebentar o mercado hoje. Não deu para encher todo o carrinho com R$50, mas o leitinho nós compramos. Naquela mesma semana, queridos, a síndica do prédio veio conversar comigo. Pastor Geraldo, eu estou sabendo que o senhor, a administradora do condomínio, falou que o senhor está devendo já, indo para o 3º mês. Eu falei: é verdade, eu ia procurar a senhora para conversar, por sinal. Mas já que a senhora veio aqui, pastor, fica tranquilo, eu sei quem é o senhor. O senhor pode ficar devendo quanto tempo o senhor quiser. E nós não vamos cobrar juros nenhum. E outro detalhe, ninguém daqui do prédio vai ficar sabendo. E eu sei que quando o senhor tiver um dinheiro, o senhor vai acertar o condomínio aqui com o prédio. Você viu o que Deus faz quando Ele tem a visitação diante de um coração que está quebrantado, humilhado na presença dEle? É isso que Abacuque está pedindo. Senhor, aviva-nos, Senhor. Faz de novo aquilo que meus irmãos vivenciaram. Faz de novo. Quando eu ouço, gente, por isso que é a importância do testemunho. Eu e você, nós não podemos ficar de boca fechada. Eu até pedi perdão para o pastor Simões esse dia. Ele me ligou: ô pastor, estou orando pela sua filha, aí está bom ou não está? Falou: pastor, já faz 3 dias que ela saiu do hospital, está bênção, já foi curada. Fechei minha boca, perdi a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Pedi perdão para o senhor, né, pastor? Ele me perdoou também, né, pastor? Perdoa. A gente tem que testemunhar, porque os testemunhos que saem daqui, para a glória e honra do nosso Deus, é da gente que está sentado, às vezes está passando por uma situação muito parecida. E aí você pode se voltar para Deus em oração e falar: Senhor, o que o Senhor fez na vida dessa pessoa, Senhor, faz também na minha vida, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos que fazer, é experimentar algo novo. Eu quero viver algo novo. Ah, mas Ele já fez, mas Ele é o mesmo Deus que faz. O mesmo Jesus que estava na última ceia, ou melhor dizendo, na primeira ceia e na última Páscoa, há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que se faz presente aqui, aleluia! Ele está aqui, Ele está aqui. Visitação do Espírito Santo. Senhor, faz de novo. Eu quero experimentar algo novo. Esses dias atrás, a gente tomou, não me lembro qual dos pastores comentou aqui com a gente, mas disse que
Depois da pandemia, a igreja teve uma mudança. E é claro que... Foi o pastor Nilson, né? Foi o pastor Nilson, amém. É claro que a mudança que a gente viu, a característica principal foi o esfriamento na vida dos crentes. Queridos, eu não estou falando só daqui, não. Eu estou falando em toda a parte do mundo houve um esfriamento. Mas em toda a parte do mundo, Deus continua fazendo grandes coisas. Aleluia! Tem gente que está sendo avivado, tem gente que está sendo tocado, tem gente que está se convertendo, tem gente que está sendo batizado, tem gente que está sendo salvo, tem gente que está sendo curado. Deus não perdeu o controle. Mas alguns se esfriaram nessa caminhada. E eu queria dizer para Deus, como eu venho dizendo, Senhor, aviva-nos. Traz uma chama, um fogo no nosso coração, que a gente seja apaixonado pelo Senhor, como a gente foi no primeiro amor, que a gente seja apaixonado pela Tua palavra, que a gente tenha fome de Deus, que a gente tenha sede da palavra de Deus em nossas vidas. Esse é um pedido de Abacuque. Eu creio que é um pedido da igreja hoje, nesses últimos dias que estamos vivendo. Mas aí, dentro do versículo 2, ele faz um segundo pedido. E ele faz o seguinte: eu sei que o Senhor está irado com a gente. Mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós. Essa noite é uma noite de eu falar para Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Eu não vou entrar na origem da palavra misericórdia, mas eu quero trazê-la no sentido prático para eu e você entender. Quando a gente clama para Deus: Senhor, me derrama da Tua misericórdia sobre a minha vida, é dizer para Ele: Senhor, me dê mais uma oportunidade. Senhor, me dê mais uma chance. Oh, Senhor, eu pequei contra Ti, eu peço perdão, mas, Senhor, derrama da Tua misericórdia. Senhor, me dá mais uma oportunidade, Senhor. Eu vou mudar. Eu quero mudar na força do Teu Santo Espírito. Eu vou abrir mais o meu coração. Eu vou buscar mais o Senhor. Abacuque está pedindo, mas aqui eu preciso entender o que está acontecendo. Quando você olha pela história, quando você vê a história do povo de Jerusalém junto com a Babilônia, você vai ver dois ataques que o exército da Babilônia foi contra a nação de Jerusalém, a nação de Deus, a nação de Judá. O primeiro ataque, eles cercaram a cidade, mas eles não invadiram. Ou melhor, eles não conseguiram invadir. Passa 10 anos. E desses 10 anos, as pessoas viram: nossa, olha o que Deus fez. Deus não permitiu deles invadirem a cidade. Deus não permitiu. E aí a nossa vida continuou. A nossa casa não foi invadida. O meu trabalho continua. Eu não fui mandado embora. Eu estou tocando a vida. Mas passa 10 anos. Que parece que essa oração de Abacuque, parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não ouviu. Porque passou 10 anos, vem Nabucodonosor, ele cerca a cidade, ele invade a cidade de Jerusalém, ele destrói a cidade de Jerusalém, ele destrói o templo do Senhor, e ele pega cativo o povo de Jerusalém e leva para a Babilônia. Alguns teólogos, alguns pastores, alguns estudiosos afirmam: parece que não precisa orar, porque vai acontecer mesmo. Qual é a necessidade da oração de Abacuque numa situação como essa? Porque Deus não ouviu a oração. É como a gente está dizendo, parece que Deus não teve misericórdia. Queridos, 10 anos, Deus dando mais uma oportunidade. Deus fazendo sinais, prodígios e maravilhas no meio deles. E o coração do povo, duro. O coração do povo, frio. É como eu digo, é um coração peludo. 10 anos, você acha que isso não é misericórdia do Senhor? E chega um momento que Deus fala: não, Abacuque, você está querendo dizer que eu não tive misericórdia com esse povo? Você está querendo dizer que eu não dei mais uma chance para vocês? É isso que você está querendo dizer? Não, Senhor. Eu estou querendo dizer que nós esfriamos com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Tem 2 formas de Deus cessar a misericórdia com a gente e Ele vir com juízo. Ele vem com disciplina, ou quem sabe Ele até recolhe. Tira a gente daqui.
Deus está derramando a misericórdia dele todos os dias. A palavra nos afirma, e essa é uma revelação para nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você não acordou, Deus já renovou a misericórdia sobre a tua vida. Mas se eu e você continuarmos vendo sinais e maravilhas, milagres acontecendo, e o nosso coração ainda continuar duro, tem alguma coisa que não está legal. Tem alguma balança desequilibrada. Não da parte de Deus, mas da minha parte, da nossa parte.